Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico nesse exato momento. A transfiguração de Cristo foi algo literal, algo que realmente aconteceu, ou foi uma visão simbólica? Então, foi uma visão simbólica ou foi algo literal? Isso aconteceu de fato ou foi uma visão simbólica somente? A maioria, inclusive eu, acredito e acreditamos que foi algo literal e não apenas uma visão simbólica, como alguns pensam, creio eu que seja uma minoria. Eu vou apresentar aqui alguns argumentos dos que acham que foi apenas uma visão simbólica e vou refutando na sequência. Eu vou apresentando e refutando. Então, os que acham que foi apenas uma visão simbólica e que não aconteceu literalmente falando, uma das citações é Mateus 17, verso 9. Vamos ler. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Veja que Jesus disse, veja que está escrito visão, visão. Mas qual é o significado de visão? Tem apenas um significado? Vamos refutar e apresentar o nosso argumento. A palavra visão tem mais de um significado. Vamos a um exemplo claro na Bíblia. Em Atos 7, verso 31, que está escrito se referindo a Moisés, na sarça. Está escrito assim: então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e aproximando-se para observar. Veja que está escrito visão. Mas o que aconteceu com Moisés lá na sarça foi algo literal e não uma visão simbólica. Foi um fato real. Aquilo aconteceu de fato. Não foi uma visão, como se Moisés estivesse com os olhos fechados e estivesse tendo uma visão. Aquilo foi algo real e foi chamado de visão na Bíblia. Então a visão, no caso de Moisés, foi a mesma no caso da transfiguração. Visão para se referir a algo visto de forma real e não simbólica. Foi algo real. E outros dizem que não é possível a transfiguração. Dizem que é impossível ser literal, porque a Bíblia diz que não é possível a comunicação com mortos. O Espiritismo, por exemplo, usa a passagem para tentar provar a reencarnação e a comunicação com mortos. Mas isso é fácil de refutar. Vamos lá. Na transfiguração, não houve comunicação com mortos, como alguns pensam. Veja que somente Jesus falou com Moisés e Elias. Pedro, Tiago e João não falaram. Eles estavam em 3 e somente Jesus falou. E você sabe por que somente Jesus falou com eles? Jesus tinha 2 naturezas, divina e humana. Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. E para falar com Moisés e Elias, ele se transfigurou na sua forma divina. Transfigurar significa mudar de figura. Quem falou com Moisés e Elias foi o Jesus Deus e não homem. Veja que resplandeceu o seu rosto, o de Jesus, e suas vestes ficaram brancas como a luz. Ele se transfigurou na sua forma divina.
Então fica claro que não houve comunicação com mortos. E além disso, Elias nem sequer morreu. Elias não morreu. E se, segundo os espíritas, João Batista era a reencarnação de Elias, então deveria ser João Batista quem deveria aparecer, e não Elias, que nem ao menos morreu. João Batista não era reencarnação porque Elias não morreu. E outros dizem que não é possível ser literal, pois a Bíblia diz que ninguém subiu ao céu. Quando a Bíblia diz que ninguém subiu ao céu, se refere no sentido de subir com o corpo glorificado, transformado. E isso só será possível na ressurreição. Moisés apareceu em espírito e não com o corpo glorificado. Somente na ressurreição dos mortos, todos os salvos vão ressuscitar com o corpo glorificado, semelhante ao de Cristo. Filipenses 3, 21. Lá diz que o nosso corpo será transformado num corpo glorificado, semelhante ao de Cristo. Em 1 Coríntios 15, na verdade é o capítulo 15, mas o verso 20 ao 23 fica mais claro. O verso 20 diz que Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, o primeiro. E o verso 23 diz que cada um na sua ordem. Primeiro Cristo e depois os que são de Cristo na sua vinda. E veja ainda que Elias não morreu, mas só que Moisés morreu. Moisés morreu. Deuteronômio 34, do 5 até o 8. Então cremos que Moisés está no paraíso, aguardando a ressurreição do corpo, conforme a Bíblia nos ensina, de forma clara, pois temos várias referências bíblicas sobre isso. Em Apocalipse 6, verso 9, João viu as almas debaixo do altar de Deus, pessoas que foram mortas durante a grande tribulação. Capítulo 7, verso 9, João viu a grande multidão no céu. Jesus disse para o ladrão que ele iria para o paraíso e não para dormir. Também a parábola do rico e Lázaro, onde Lázaro estava de forma consciente. É uma parábola, mas é uma parábola que retrata uma realidade. Então é isso aí, então. Eu deixo claro uma coisa. Nunca estude este tema ou coisas semelhantes, onde falam de almas, de vida após a morte, de inferno, de ressurreição. Nunca estude esse tema ou coisas semelhantes com as testemunhas de Jeová ou com o adventismo, pois eles distorcem esses assuntos de forma grotesca para se adequar aos ensinos da sua religião. Os ensinos do adventismo e das testemunhas de Jeová são baseados nas profecias e ensinos de seus líderes fundadores, que contradiz a Bíblia. Ellen White, por isso eles distorcem muitos ensinos bíblicos para se adequar à sua crença e aos ensinos de Ellen White, do Adventismo, Charles Russell, das Testemunhas de Jeová, e o corpo governante, que, segundo eles, é o único canal de comunicação entre Deus e o homem. Então, isso que eu ensinei aqui, eles distorcem e distorcem feio para se adequar aos seus ensinos. Então, de modo geral, não importa o tema do estudo, nunca estudem com as testemunhas de Jeová e nem com o adventismo, porque eles distorcem, eles misturam verdade com mentira. E você acaba, quem tem conhecimento sabe discernir, interpretar, mas quem não tem acaba caindo quando ele descobrir
muitos nem voltam mais atrás e acabam se tornando adeptos dessas duas seitas. Muito obrigado a todos. Dá um like aí para ajudar a divulgar. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. E até o próximo.